Então, um primeiro exercício sobre esse assunto caiu na Estadual do Ceará em 97. Qual a concentração de H+, de uma solução 6 vezes 10 a menos 7 mols por litro de H2S. Primeira correção aqui, nunca escreva mols por litro. Mol você não flexiona no plural. Se escreve mol por litro. Você lê mols por litro. E não se escreve litro. Se escreve mol barra L maiúsculo. Tá bom? Isso é errado. Muito bem. Mas como você identifica que é um equilíbrio químico? O exercício te fala de Ka. Você deve saber que Ka é constante de ionização para ácidos, que é a constante de equilíbrio, é o apelido da constante de equilíbrio quando você está lidando com ácidos. Mas é preciso que você saiba de uma coisa. Ácido tem orgânico e inorgânico. Os orgânicos, eles têm carboxila e, consequentemente, todos têm oxigênio. Os inorgânicos são aqueles que não têm carbono e alguns não têm oxigênio. Então, entre os inorgânicos existem ácidos que não têm oxigênio, são os hidrácidos. Entre os hidrácidos, que sempre são inorgânicos, só há 3 que são fortes: HCl, HBr e HI. Esses caras, por que são fortes? Porque quando você coloca uma quantidade deles em água, praticamente todas as suas moléculas se quebram, formando H+. Mas quando o cara é fraco, só uma pequena quantidade das moléculas se quebram. E só nesses casos, dos ácidos fracos, é que existe equilíbrio químico com ácidos. Veja que o H2S é um hidrácido. Veja que ele não é forte, tá? Aí entre os hidrácidos você teria até o HF, que é moderado, mas já entra em equilíbrio químico. E aí todos os demais são fracos. E sempre vai dar equilíbrio químico. E o H2S, o ácido sulfídrico, é fraco. Agora a gente tem que montar a fórmula da constante de equilíbrio. Então se lembre que na equação você tem reagentes e produtos. Numa constante de equilíbrio, produto sempre vai em cima e reagente sempre vai embaixo, porque trata-se de um quociente, onde você tem numerador e denominador. O numerador é sempre produtos, o denominador é sempre formado pelos reagentes. Existe constante de equilíbrio usando concentrações em mol por litro e usando pressões parciais. Quando você está falando de equilíbrio de ácidos fracos, você nunca vai falar em Kp, porque os caras estão sempre dissolvidos em água. Tá? E Kp a gente só usa quando está falando de substâncias no estado gasoso. Então, agora que você já se lembrou o que é o Kc, né? Que é a constante de equilíbrio baseada em concentrações, você só tem que trocar a letrinha de C para A, porque estamos falando de um ácido. O resto é a mesma coisa. Olha aqui os produtos. Todos aquosos vão entrar, a concentração deles. Elevado a quanto? Repare que cada molécula de H2S forma um ânion hidrogênio sulfeto e um íon, um cátion H+. Veja então que é 1 para 1 para 1. Veja então que devido ao coeficiente dos caras ser 1, eles serão elevados a 1, não vai aparecer nada aqui. Entre os reagentes você tem o ácido não ionizado, que aparece lá embaixo. Você tem que ficar esperto aqui nesse exercício, porque pegou muita gente. Quando o cara fala que o H2S vai sofrer ionização, e ele te deu uma constante de ionização, ele está se referindo à primeira ionização. Porque quando um ácido tem 2 Hs ionizáveis, 2 hidrogênios que podem virar H+, ele faz isso um de cada vez. O primeiro que ele perde, ele forma um ânion que tem hidrogênio. O segundo que ele perde, aí vai formar aquele ânion que não tem hidrogênio, que é o ânion sulfeto. Então, a verdadeira reação de que trata esse exercício é essa que eu estou mostrando para você aqui.
se você tentasse fazer esse exercício com a reação H2S formando sulfeto mais 2H+, você iria errar o exercício. Então se lembre, equilíbrio químico só ocorre em ácido fraco. Quais são as concentrações para a gente substituir os valores lá na constante de equilíbrio Ka? Perceba que sempre sólido e líquido não entra nesse tipo de constante, só entra quem é gasoso e aquoso. Mas todos os caras são aquosos, todos entraram, todos estão dissolvidos em água. Veja que no começo do exercício foi falado que a concentração de H+ era para ser obtida de uma solução 6 mols por litro de H2S. Então, essa é a concentração do H2S inicial, ou seja, quando ele ainda não começou a ionizar. Qual é a concentração dos íons? Veja que não foi falado no enunciado e nem vai ser falado. O que foi falado também no enunciado é que a constante de ionização é 10⁻⁷. Outro erro aqui no enunciado. Nunca se fala, quando você tem base 10, só 10⁻⁷. Você tem que falar se é 1 vezes 10⁻⁷, se é 1,0 vezes 10⁻⁷, para deixar claro para o estudante qual a precisão em que está se dando essa informação. Então é isso que nós vamos substituir aqui, o Ka 10⁻⁷, do jeito que foi falado lá. Vamos considerar aqui que seja 1 vezes 10⁻⁷, ou seja, que só temos uma casa de precisão, um algarismo significativo. Agora, que concentrações que a gente coloca na fórmula? As concentrações na hora que se atingiu o equilíbrio, na hora que a velocidade direta e inversa se igualaram. Então o H2S já se perdeu um pouco dele. Então que concentração eu ponho do H2S? Aquilo que eu tinha menos o que se perdeu. Quando o Ka é menor que 10⁻�3, veja, se ele for 10⁻⁴, 10⁻⁵ e assim por diante, ele vai ser menor que 10⁻3. Quando ele for menor do que da ordem de 10⁻3, você não precisa desconsiderar nada. Pega o valor do jeito que está e coloca aqui. Por quê? Porque aí o que se perdeu foi tão pouco, que não vai alterar o resultado. Tá? Então, a primeira coisa. Concentração dos íons formados. Eu não sei, eu quero descobrir. Eu sei que o que se forma de um se forma do outro. As concentrações de ânion e cátion H+ são a mesma. Se fosse assim, 1HS- para 2H+, então a concentração do H+ seria 2x em relação à concentração do HS- sendo x. Como são iguais, eu chamo de x a concentração dos dois. Veja onde eu caio. Vira x². Vamos resolver essa equação? É simples. O cara que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Olha aí. Você caiu em multiplicação de base 10. Como é que se resolve isso? Conserva a base e soma os expoentes. Soma menos 7 com menos 7 dá menos 14. E perceba que quando você tem um cara que não tem base 10, ele apenas fica lá aguardando a vez de operar, tá? Ele apenas se junta com o resultado que deu lá na base 10. E isso deu igual a x². Como que eu isolo x? Eu tenho que mandar o quadrado para o outro lado. E quando o quadrado vai para o outro lado, vira raiz quadrada. Eu posso indicar raiz quadrada como elevado a meio. Eu fiz isso aqui porque é mais prático para mim na hora de montar o slide. Mas você vai escrever, né, aquele símbolo de raiz quadrada. A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Isso é propriedade. Então fica raiz de 6 vezes raiz de 10⁻⁴. A raiz de 6, na hora de um vestibular, você ia ter que usar aquela coisa, olha. Eu sei a raiz de 4 e a raiz de 9. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 6 está entre 2 e 3. Né? Mas, se você puder utilizar uma calculadora, você vai chegar no valor aqui de 2,45. Né? Podemos arredondar aqui 2,5.
Quando você tem assim 2,5 e precisa arredondar para uma única casa, porque o exercício ele nos falou de uma precisão de apenas um algarismo. Então a minha resposta tem que ter só um algarismo de precisão. Por isso eu vou arredondar para um algarismo aqui. E por isso que eu arredondei para 2. Porque como está 2,5, eu poderia arredondar para 3 ou para 2. E você vai ver que na resposta não existe a possibilidade de ser 3 a resposta. Por isso eu arredondei para 2. Veja o que aconteceu com a raiz de 10 a menos 14. Raiz quadrada de potência é só você pegar o expoente da potência e dividir pelo índice da raiz. O que é isso? Não é raiz quadrada? Então o índice é 2. Se fosse raiz cúbica, o índice é 3. Então veja, qual é a raiz quadrada de 10 a menos 14? Menos 14, divide ele por 2, dá menos 7. Então, é por isso que a resposta deu 2,45 vezes 10 a menos 7, que eu arredondei para 2 vezes 10 a menos 7. Quem é o X? É a concentração do ânion e é também a concentração de H+, que era a pergunta do exercício. Qual a concentração de H+, neste caso? A concentração deu 2 vezes 10 a menos 7. É por isso que a resposta foi a letra D. Constante de ionização de ácidos. Caiu na Federal do Espírito Santo em 96. Esse tipo de exercício você não precisa se preocupar se ele está desatualizado, porque não tem mudança nisso e sempre vai cair no vestibular. Olha só, uma solução é preparada introduzindo-se 14,1 gramas de ácido nitroso, né, em 1.000 centímetros cúbicos. Isso é o que interessa. A solução tem 1.000 centímetros cúbicos, o que dá, né, o que é centímetro cúbico? Você tem que saber, hein? Centímetro cúbico é ml. 1.000 ml é 1 litro. Então você tem essa massa dissolvida em 1 litro. O cara falou aqui, veja, 4,1% do ácido se dissociou. Está errado isso. Dissociação a gente usa para substância iônica. Ácido ionizar. Tá? Não fala dissocia. Dissocia para substância iônica. 4,1% do ácido ionizou. Determine os valores das concentrações dos produtos no equilíbrio. Produto você acabou de ver. No equilíbrio que se fala de ácido, os produtos são o ânion e o cátion H+. E determine também o valor do Ka. Determine também o valor da constante de ionização para ácidos, que é o Ka. Vamos lá então? Em primeiro lugar, ácido nitroso não é ácido nítrico, é o HNO2. Mesmo porque o ácido nítrico, veja, é um ácido inorgânico que tem oxigênio, né? Quando o ácido inorgânico é oxiácido, ao contrário do primeiro exercício, então como é que a gente vê a força? Número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Se fosse HNO3, então daria 3 menos 1, que dá como resposta 2. Esse valor que a gente obtém como resposta, se for de 2, inclusive o 2, para cima, o ácido é forte. Então o HNO3, o ácido nítrico, cuidado com ele, ele é forte. Mas o ácido nitroso, HNO2, veja, dá 2 menos 1, que é 1. Ele é fraco, por isso que ele entra em equilíbrio. Muitos caíram nesse exercício, o resultado errado, pensando que era o HNO3. Mas é só o cara ficar esperto. HNO3 não vai cair em equilíbrio químico porque ele é forte. Qual é a massa molar desse cara? É só você fazer aí a soma. 1 mais 14 mais 2 vezes 16 dá 47. Qual o número de mols que você tem dele? Porque foi dado a massa. É só você pegar e pensar assim, ó, 47 gramas, eu preciso para ter 1 mol. Então eu tenho menos de 1 mol. Se você pegar a massa que você tem e dividir pela massa molar, você vai ter o número de mols. E o número de mols é 0,30 mol.
Então, estou falando do HNO2, eu tenho 0,30 mol dele em 1 litro de solução, como eu te expliquei aí atrás. Qual é a concentração? Veja, em mol por litro. Não tem por que alguém ter dificuldade de entender o que quer dizer concentração em mol por litro. Quer dizer, quantos mols do cara que está dissolvido, do soluto, por litro de solução. Nós já calculamos, então, o número de mols por causa disso. Porque quando você fala em equilíbrio químico, você sempre vai falar em concentração em mol por litro, não é outro tipo. Não é outro tipo de concentração. Então, você tem que ter o número de mols do cara que está dissolvido, do soluto, e dividir pelo volume da solução como um todo. E aqui já vai sair pronto, 0,30 mol por litro. Olha o equilíbrio do HNO2. A molécula perde o H na forma de H+, quando se quebra a ligação. O NO2 vai roubar o elétron que era do hidrogênio. Então você tem o ânion nitrito, né? O nitrato é o NO3-. O NO2- é o nitrito. E o nitreto seria o nitrogênio sozinho, sem oxigênio, né? Que é o N3-. Olha, a concentração em mol por litro do HNO2 é 0,30 mol por litro lá no começo. Mesmo raciocínio vai ser aplicado aqui, opa, sabe aquela coisa que eu fiz no primeiro? Eu posso considerar que isso é a concentração lá no equilíbrio? Não é sempre assim não, eu não falei isso para você, fica esperto. Você só vai poder desconsiderar o que se perde, né? O valor que você vai pôr lá na constante de equilíbrio desse cara é o que tem dele na hora do equilíbrio. Será que é a mesma coisa que tem dele no começo? Será que é desprezível o que se perde? Isso só pode ser feito quando a constante de equilíbrio é de uma ordem inferior a 10 a menos 3. Eu não sei a constante de equilíbrio. Então eu não posso tomar essa decisão agora. Então veja o que vai acontecer nesse exercício. A concentração inicial de ácido nitroso é 0,30 mol por litro e 4,1% desse ácido sofre ionização. Então, qual vai ser a concentração desse cara depois, na hora do equilíbrio, quando já tiver ionizado? Qual vai ser a concentração do H+ e do ânion? É só você pensar assim, você pega a concentração que você tinha do cara no começo, multiplica por 4,1% e você vai obter aquilo que foi ionizado. E aquilo que foi ionizado é aquilo que virou H+, é aquilo que virou ânion NO2-. Então você, consequentemente, vai obter a concentração das espécies que surgiram com a ionização. Portanto, a concentração de H+, que é igual à concentração do ânion nitrito, é essa que você vê aqui. Então vamos lá agora substituir os valores. A concentração de ácido não ionizado no equilíbrio é o que tinha no começo menos essa quantidade dele que foi ionizada. Agora nós podemos voltar à constante e colocar os valores. Produtos em cima, reagentes embaixo. Como é 1 para 1 para 1, então todo mundo vai ser elevado a 1. Né? Por que eu sei que é 1 para 1 para 1? Porque cada molécula de HNO2 forma um H+ e um ânion. Então a quantidade que forma de H+ forma do ânion. A concentração de H+ é igual à concentração do ânion. Só substituir os valores. A concentração de H+ e do ânion é aquela concentração que a gente obteve agora há pouco, né? Multiplicando a concentração inicial pelo grau de ionização. A concentração do HNO2, né, na hora do equilíbrio, a gente acabou de calcular no slide anterior. Agora é só fazer essa continha. Você vai chegar em 5,217 vezes 10 a menos 4. No decorrer do exercício, foi dado um número que tinha só 2 algarismos significativos, o 4,1.
Então, no resultado final, veja, você pode trabalhar com a quantidade de algarismos que você quiser durante o exercício. Mas o resultado final, ele deve ter o número de algarismos significativos igual ao menor número que você trabalhou. Então veja, numa informação tinha 3, na outra tinha 4, ó. Na outra tinha 2. O seu resultado, então, só pode ter 2 algarismos significativos. Tenho que arredondar aqui para 2 algarismos, fico com 5,2 vezes 10 a menos 4. Hoje em dia a gente não costuma colocar unidade para constante de equilíbrio, tá? Então por isso que fica desse jeito que está aí. Se o exercício pedir a unidade, é só você fazer a análise dimensional. O que é isso? Aqui seria mol por litro vezes mol por litro. Fica mol por litro ao quadrado. Aqui mol por litro. Então mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro vai dar, né, como resultado, né, uma unidade mol por litro. Então por isso que foi retirada, né, hoje não se fala mais em unidade para constante de ionização. Porque como é que pode se trabalhar com uma unidade que varia tanto, né? O que nos importa é o valor. Tá? Indico para você 3 livros JDLI. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!